Seja muito bem-vinda. Nossa live de hoje sobre o âmbito administrativo. E já agora, né, eu queria dizer que a nossa live tem como tema hoje a atuação do advogado no âmbito administrativo no direito tributário. Por quê? Efetivamente, nós, com o Tolkien, podemos fazer muitas coisas para o contribuinte no ECAC, né? Basta que nós tenhamos aí a expertise e a orientação mais correta para nós fazermos a coisa certa em favor aí do nosso contribuinte. E hoje a Luzia está aqui para nos ajudar nessa live fantástica. Eu sou a professora Juracy, doutora em Direito Tributário, e estou aqui para ajudar a advocacia a alavancar 30 mil em 30 dias. E espero que a professora Luzia, então, agora possa se apresentar. Boa noite, Luzia, mais uma vez. Tudo bom? Boa noite, professora Juracy, tudo bem? Está me ouvindo bem? Poxa, muito bem, o áudio está ótimo e o vídeo também. Excelente. Então, por favor, pode se apresentar. Eu acho que no Meet, ali, você poderia deixar no mudo. Ah, sim. Não, eu acho que está ótimo, Luzia. Tá bom? Está excelente. Então, vamos lá, então. Podemos. Meu nome é Luzia, né? A doutora Juracy e professora Juracy já me apresentou aí. Eu sou Luzia, eu sou professora, eu sou contadora, dona de casa. Que bom, né? Nós temos aí uma parceria com essa grande advogada em direito tributário, e é um grande prazer estar aqui com você, participando dessa live. Igual. E mediante esse assunto tão detalhado, porém, que criam tantas dificuldades, né? É verdade. Eu queria aproveitar e agradecer a presença de todos, da doutora Vanessa, doutor Edu, todos os que estão aqui presentes. Muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem bastante essas dicas fantásticas de como a gente ter uma tranquilidade maior com relação ao ECAC, termos segurança para fazermos o melhor pelo nosso contribuinte. Iracilda, boa noite, doutora. Sejam todos muito bem-vindos, viu? E a atuação do advogado no âmbito do direito administrativo no direito tributário, ó, gente, fique conosco, porque até o finalzinho, porque no final a professora Luzia vai, inclusive, compartilhar a tela conosco para ela mostrar passo a passo como que a gente pega aí a procuração com o cliente para que nós possamos fazer a melhor entrega de excelência no âmbito administrativo para o contribuinte. Então, aqui, a iniciar a nossa conversa, a gente precisa saber do que nós vamos falar com maiores detalhes. Então, vejamos, nós temos aí que o Poder Executivo, né, de todos os entes da Federação, da União, dos estados e dos municípios, está aí muito bem apetrechado com uma ferramenta maravilhosa nessa nossa economia disruptiva. Nós temos aí o ECAC, que vai facilitar a vida do contribuinte, do advogado, do contador, para que efetivamente tudo seja feito online, digitalmente. Isso foi realmente um grande avanço. Nós temos um equipamento em casa e a gente pode, de casa, principalmente as mulheres, né? As donas de casa, como nós costumamos chamar, né? As advogadas que trabalham de casa. A gente pode, sim, prestar o nosso serviço de excelência
da nossa casa, que é uma coisa muito boa, né? Porque a gente não vai se furtar em dar atenção aí para a nossa família, mas sim, a gente vai ter esse tempo de trabalho que a gente vai poder, inclusive, dar um conforto maior para a nossa família, né? E dentro da nossa casa. Por que não, né? Tendo um bom equipamento, a gente pode sim, a partir da nossa casa, fazermos sim a defesa do nosso contribuinte. Eu tenho feito muito isso, viu, Luzia? Verdade. Eu falo para todo mundo fazer, mas eu faço também. Não. Mas então, aqui nós temos que saber que esse dispositivo, essa ferramenta fantástica, maravilhosa aí, que é colocada à nossa disposição, né, para resolver as nossas questões online, e efetivamente o que a gente vai poder, com tranquilidade, fazer a defesa do nosso contribuinte para quê? Para a recuperação tributária, sim, para a gente recuperar tributos dos valores que foram pagos a maior ou até indevidamente pelo contribuinte. Então, vejamos, aqui o objetivo da nossa live é justamente trazer para vocês como é que a gente vai fazer a procuração, o ECAC, para fazermos a recuperação de tributos do nosso contribuinte. Então, a gente já sabe, né, o que é, o que não é. O que não é? Não é o âmbito judicial. Não é o grande diferencial aqui, não é o judiciário, porque o judiciário, e demora imenso tempo, né? E aqui nós estamos falando do âmbito administrativo, que é muito mais célere, muito mais rápido. Nós estamos falando de quê? Que celeridade é essa que nós estamos falando? Estou falando de 60 dias, gente. Estou falando de 90 dias. Dias. Não anos. Não meses. Dias. Né? Então, a gente está falando de celeridade forte. Né? Nós estamos falando aqui de uma celeridade rígida. Então, aqui fica a dica dos benefícios, né, gente? Quando a gente fala de celeridade, a gente vai falar de dinheiro rápido na mão do contribuinte, mas também vai falar sobre um ganho de honorários também para o advogado de forma mais rápida também, né? Então, o advogado também vai receber os seus honorários de forma muito mais rápida também, né? É disso que nós estamos falando. Então, olha, dado aqui os benefícios, eu gostaria de pedir para a Luzia dar um exemplo prático, um case de sucesso do escritório, Luzia. Você poderia trazer para a gente? No escritório, a gente vê de tudo, né? Como contadora, todo contador tem seu escritório, além de a gente também educar os clientes, a gente acaba assessorando o cliente em todos os âmbitos. No escritório apareceu um caso bem interessante, que a princípio o cliente nos procurou para ser contador, era para a gente fechar, fazer fazer um levantamento e passar um orçamento para esse cliente. Mas aqui no escritório, até mesmo que a gente passar o orçamento, a gente procura entender o nosso cliente. Então, a gente procura entender o cliente e procura entender a atividade do cliente, porque a partir do momento que o contador traz esse cliente, traz essa empresa para dentro do escritório, o que acontece? Ele também traz as obrigatoriedades não entregues, pendentes do colega lá atrás. Uma vez essa responsabilidade, a gente não tomando cuidado em trazer esse cliente e não acenar para ele ou diagnosticar para ele as tendências que ficaram do colega, a obrigatoriedade passa a ser sua. É interessante que o advogado vê o crédito e ganha, e o contador ganha as pendências para poder entregar ou compensá-las. Nesse caso aqui,
nós sabemos que o PIS e COFINS é um imposto que ele é cumulativo para a empresa do lucro presumido. Então, nessa situação, o cliente, na hora de calcular a nota fiscal, que a gente fala nota fiscal de saída, o que ele fazia? Ele pegava a nota, calculava o PIS e COFINS, isso no sistema do cliente. Vamos imaginar, estou emitindo uma nota fiscal. Então, ele, lá na nota fiscal, você tem as suas margens de lucro, você tem os impostos, estão lá, estava lá, PIS, COFINS e IPI, somando na nota. Opa, peraí, só uma ressalva aí, doutora. Veja bem, professora Luzia, nós estamos falando de um tributo sobre outro tributo. Nós estamos falando de um tributo na base de cálculo de um outro tributo. Constitucionalmente, isso é proibido. Isso já tem vários entendimentos judiciais que é proibido. Eu queria aproveitar para dar uma boa noite para a Josi, que está nos prestigiando, doutora Monique, que está nos prestigiando essa noite. Muito boa noite para vocês. E eu queria só registrar, só enfatizar, viu, Luzia, que nós temos falado aqui em algumas lives com relação a isso, que a base de cálculo do tributo está na lei, né? Então, a gente tem que ver o fato gerador do tributo, que vai gerar a obrigação tributária, para a gente saber qual que é a base de cálculo, né? E está na lei, gente. Então, a gente vai lá na lei e verifica que a base de cálculo do IPI é o produto industrializado. Então, é o preço do produto sem COFINS, e o PIS e o COFINS é o valor sem IPI, sem tributo nenhum, né? Então, a gente tem que olhar com cuidado para isso, porque efetivamente o que a Luzia está falando é lugar comum, gente. Todos os empresários cometem esse erro. Como assim? Sem a ciência desse fato tão elementar, que é o fato gerador do tributo, a base de cálculo do tributo, ele vai e calcula um em cima do outro. Ele calcula um embutido no outro e paga maior, e paga demasiado indevidamente. Doutora Luciana, muito boa noite. Lu, agora, conta pra gente esse caso de IPI no PIS e COFINS. Então, a gente sabe que o IPI, ele é não acumulativo. Então, nesse caso, né, ele acaba gerando um crédito. Então, o contador, na hora de fazer o cálculo, e ele considerava como base de cálculo toda essa situação, porque a gente sabe que no lucro presumido, o cálculo é feito, né, por presunção, porém, o contador, na hora de calcular os outros impostos, deduzir os outros impostos, ele apurava em cima de toda essa situação. Então, olha que situação. O cliente não sabia dessa situação, estava ali há mais de não sei quantos anos já fazendo daquele jeito, e quando chegou aqui no nosso escritório, nós fizemos estudos, nós temos aqui no escritório uma excelente professora na área fiscal também, eu e ela trabalhamos assim forte, nós temos trabalhado bem forte nessa situação, até para poder trazer essa educação tributária para os empresários. Aconteceu que ele pagava durante esses 5 anos todas essas situações por causa, assim, um imposto muito alto por causa do IPI. Agora, para o advogado, é uma situação que ele pode entender como crédito, ir lá e fazer uso, e para nós, contadores, nós fazemos os apontamentos, entregamos a situação quando o cliente entra, que olha, isso daqui estava calculado errado, você tem que fazer desta forma, e para o direito tributário, no caso de vocês têm como entrar e angariar esses créditos para dentro. Com certeza, com o juros Selic, né, que inclusive a Selic está em alta, gente. E um cliente que fatura
mais de 1,5 milhão por mês. Então, você imagina a grandeza dessa situação. Não, esse seu case é fantástico. E aí você falou 1 dia, 90 dias para o advogado ganhar, né? Aqui o contador aponta. Luzia, eu queria chamar a atenção de todos que, ao final, a Luzia vai, inclusive, mostrar como que a gente pega o relatório para uma empresa. O relatório, gente, para o Simples Nacional é super importante para você, inclusive, oferecer gratuitamente como um diagnóstico que você está fazendo para a empresa. Né? Já chega oferecendo algo gratuitamente que é um benefício incrível para a empresa, ela ter o seu relatório, né? E você já chega com o relatório. Então, vamos ficar até o final. Continua o seu caso, Luzia, esse case é fantástico. Vamos lá, do ITI, vamos lá. E num outro cliente, assim, e outra, essa situação, quando você, com o certificado digital do cliente, ou com a procuração que o cliente passa para nós conseguimos entrar no ECAC e nos outros órgãos para poder fazer o levantamento, que é um bicho de 7 cabeças na hora de você não conseguir ver o crédito. Então, através dessa situação de você ter o certificado digital, a procuração do cliente, você entra lá no ECAC e você consegue fazer o levantamento do relatório fiscal do cliente para ver se há pendências em todos os regimes tributários, né? É uma situação que, a princípio, eu vejo que deve ser feita. O cliente entrou, aqui no escritório, o cliente entrou, a gente já faz o levantamento através desse relatório fiscal e outras certidões, porém, você já consegue ver os erros na própria nota fiscal, ou utilizando também a escrituração fiscal, o erro que o próprio cliente, na emissão de nota fiscal, eu não gosto de falar dos nossos colegas, parceiros contadores, e o próprio erro do contador. Mas eu queria ressaltar duas informações importantíssimas, Luzia. Em primeiro lugar... em primeiro lugar, você falou rapidamente, eu gostaria de repisar que nós temos aí uma diferenciação do A1, então nós temos aí uma situação que é a procuração, que é uma coisa, o A1, que é outra coisa, e o token, que é outra coisa diferente. Então, vamos lá, procuração é uma coisa, o A1, que tem aqui a professora Luzia acabou de falar, é outra coisa que eu vou pedir, inclusive, para você explicar para a gente, tá, Luzia? Porque parece simples para você, mas para a gente é importante a gente ter essa diferenciação. E o nosso token? O nosso token é o A3. A senha é a A1. E a procuração é o que a gente vai fazer logo mais, inclusive, como um bônus, ainda um relatório. Vamos lá, Luzia. Eu quero também saber quanto que o contribuinte ele conseguiu recuperar de crédito tributário nessa operação do PIS que você estava falando, desse case que você citou. Então, nesse case, nós pegamos somente um mesinho, um pequeno caso, já apontamos, entregamos para o colega, um pequenininho caso era 32 mil a mais que ele pagava nessa guia. Parece pouco, mas eu estou falando de um exercício, um mês eu estou falando, um mesinho só. Um mês, foi no mês de fevereiro, 5 anos, multiplica. Isso, agora teve outro caso que chegou aqui para nós, que faz pouco tempo, onde o contador também foi um erro também. Eu até peço aí para os colegas que estão assistindo, né? Tomem cuidado com as suas parametrizações. Estamos todos aqui. Inclusive, eu convido aí para quem conhecer aí um contador, que mande um aviãozinho também para os colegas. Compartilhe essa live, gente. Que ao apurar o imposto de renda e a contribuição social dentro do quarter, ele não levou em consideração, no lucro presumido, a presunção. Saiu calculando um ano inteiro sem essa situação. Então, você imagina... Nós estamos falando que a presunção é o que vai efetivamente trazer o lucro líquido.
A diferença justamente do lucro real para o lucro presumido é que no lucro real você vai tirar despesas, receitas e tal, que são as legais, para chegar no lucro líquido. No presumido, não. A presunção é um percentual, que no caso, acho que de 32%, sobre o valor do ROB, né, que é a receita operacional bruta, efetivamente você já tenha o lucro líquido de imediato. Por isso que é presumido, por isso uma presunção, porque é apenas um percentual, uma estimativa para você ter a base de cálculo do imposto de renda, da CSLL, enfim, todos os tributos que incidirem sobre o lucro líquido. Então, assim, foi uma situação que a gente pegou esse caso, esse cliente começou recentemente, a gente já está entrando com um processo administrativo para poder fazer as compensações, mas nós pedimos, tá aqui, mãe, procura o seu advogado, porque você tem direito aí de rever essa situação, né, retroceder essa situação, porque olha como é importante a parceria com os contadores e advogados. Portanto, uma hora dessa a gente já fala, sim, senhor, presente, aqui, senhor. Mas, doutora Juracy, é importante os advogados saberem olhar essa situação. Por exemplo, se eu estou com o certificado digital e entro numa receita, entro lá na ECD e na ICF do cliente, na hora de eu pegar a demonstração de resultado, a DRE, se está calculado errado, o advogado também pega essa situação. Porque o que acontece? Está tudo muito interligado e mediante essa inteligência hoje que tem de cruzamento das notas fiscais aí, que a gente está vendo essa situação do PIS e COFINS agora com o ICMS nas revendas, né? Isso, e ISS também. Outra live aí para a gente poder abordar. É uma situação assim, tudo está lá. Hoje, para o advogado, se ele deseja realmente contribuir com essa situação, ele pode fazer uso dessa ferramenta digital e com custo ou sem custo, com A1, que é o arquivo, ou com A3, que é o token, né? Outra situação é o arquivo, ou seja, você compra no site, pode comprar em qualquer site, mas a gente orienta aí o site do Serasa, né, que tem várias opções, que dá várias opções. Sim. Pode nos procurar aqui também, contadores também pode me procurar, caso precise. Nós temos legal. Aqui. Vocês estão vendendo, Luzia? O A1? O A1 o contador consegue vender para o contribuinte o A1? Sim. Consegue vender o A1, os contadores, além disso, ele consegue vender com preço menor que a Serasa. Que legal! Excelente! Tá vendo? Dica legal, gente. E acompanha, é muito mais rápido, porque o contador que está acompanhando, precisando, nós estamos aqui, pode procurar. O advogado, às vezes, está lá no corre-corre, está ali com o contribuinte, quer fazer o levantamento, e nós estamos aqui. Porém, não precisa do certificado digital quando você vai fazer uma análise só do relatório fiscal. Então, vou fazer ali um levantamento do relatório fiscal. Eu tenho ali o governo hoje, né, a situação nos traz situações gratuitas, onde você consegue, através de determinada senha, fazer o levantamento também. Claro que... token também é possível? Mas tem que ter a procuração, né? Pelo token, pelo A1, que é o arquivo, ou esse é o tchan, o gratuito. Nós não deixar ser gratuito, né? Mas sim, tem como fazer pelo gratuito, ou A1, ou pelo token. Que o A1 é o certificado digital, que é o arquivo que você baixa na máquina. Legal. E para o Simples Nacional, basta aquela senha Gov, né? Então, a senha Gov para o Simples Nacional, a gente, com nossos contadores, conseguimos, através da senha Gov, fazer vários cumprimentos de obrigatoriedades com a senha Gov. Onde a gente não vai precisar o certificado digital. Excelente. A gente consegue cumprir com as entregas das obrigatoriedades. Porém... Tem o token, se você tiver
a senha Gov do contribuinte, que ele pode pegar no próprio celular, é só ele baixar o www.gov.br e pôr os dados dele, se cadastrar, ele vai ter a senha Gov dele. Ele fornece para você, você já vai poder fazer o relatório e algumas coisas mais, né, Luzia? E fazer o levantamento. Então, assim, nós temos o A1, que é um arquivo que você baixa na sua máquina, nós temos o A3, que é o token, e nós temos a senha Gov, que é onde você consegue, através de procuração, validar essa situação. Então, e para o Simples Nacional, o contador consegue fazer entregas de várias obrigatoriedades com a senha web, no regime tributário do Simples Nacional. Lucro presumido, lucro real, já é um pouco mais complicado não ter o certificado digital. Então, um advogado que vai trabalhar mais com lucro presumido e com o lucro real, para fins de entrar numa ECF, ECD, para fins de levantamento das notas fiscais na FD. Então, é importante, então, nesse caso, ele ter o certificado digital ou a procuração do cliente através do certificado digital. Excelente. Muito bem. Legal. Tá bom? Então, a gente já pode partir. Eu vou aproveitar para agradecer a presença do Dr. Moraes, do Dr. Olavo, pelo prestígio aí da nossa live. Vou aproveitar a doutora Jéssica, vou aproveitar convidar a todos para o lançamento do meu livro, que vai ser agora dia 6/7, no shopping. Eu vou deixar todos os detalhes aqui. A partir das 19 horas a gente já vai estar lá dando autógrafo para todos que nos visitarem pessoalmente. E agora a gente vai... Agora é o momento da verdade, hein, Luzia? Nós vamos virar aqui a câmera, a hora que a Luzia está interessante, para a gente ver a tela da doutora Luzia. A professora Luzia vai mostrar a tela dela, a tela do ECAC dela, para a gente aprender de uma vez por todas como que a gente navega pelo ECAC. Doutor Jonatas, muito boa noite. Muito obrigada pelo prestígio. Ainda não, Luzia, não estamos vendo a sua tela. Queremos ver a sua tela, Luzia. Todos os segredos do ECAC agora, gente. Nós vamos Está conseguindo? Só a parte de cima. Se descer um pouquinho, a gente vê a tela toda. Pronto. Aí a gente já consegue ver a metade da tela. Um pouquinho mais a gente vê a tela. Assim conseguiria? Assim. Aí não. Voltou. Consegue? Não, tá só a pontinha. Agora tá a meio ainda. Se você voltar um pouquinho mais para baixo ou para cima, não sei aí como é que tá o seu celular. Ele não tá mostrando. Se eu virar aqui, não sei se vai dar. Deixa eu pegar aqui. Não, tem que ser de pezinho mesmo, Lucia. Pezinho mesmo? Então tá bom. Isso, agora foi. Não, agora... se você voltar ele paralelo à tela, eu acho que você consegue. É que a gente mexe no celular, né? Ó, já está aparecendo um pouco. Opa! Olha, já está aparecendo. Já está aparecendo um pouco mais. Aí, a tela inteira agora. Pronto! Assim, tá perfeito. Conseguimos. Vou ter que segurar aqui. Isso, vou ter que segurar, então. Não, está ótimo. Para a gente visualizar, vai ser na medida certa. Eu acho que todos estão vendo. Quem tiver dificuldade, fala para a gente mudar alguma coisa. Eu estou conseguindo ver bem. Tá bom. Então, aqui a gente vai entrar no ECAC, né? Uhum. Já entramos aqui no ECAC. Okay. Então, o que acontece aqui? Aqui no escritório, a gente tem os certificados dos clientes já instalados aqui. Então, por exemplo, aqui, tá vendo aqui, selecione o seu certificado. Então, o meu certificado já está baixado aqui na minha máquina
e através desse arquivo A1, que é o certificado, que é o arquivo, já está baixado aqui, eu entro no meu certificado digital, né? Agora, nós temos que entender que não depende, às vezes, da gente, né? E depende do nosso querido ECAC, né? Sim, claro. Vamos entender o portal do ECAC. Tecnologias hoje têm um poder. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Vou sair daqui e vou entrar de novo. Ok. Porque nós vamos agora fazer a procuração, né, Luzia? Então, vamos pôr, didaticamente, né? Vamos colocar aqui uma situação. Nós temos um cliente que precisa recuperar créditos tributários. Qual que é o primeiro passo? Pegar a procuração. E pegar a procuração implica em entrar aqui no ECAC e fazer esse passo a passo que a Luzia vai mostrar para a gente agora. Tá certo, Luzia? A gente tem que entender que nós dependemos, nós entramos aqui, no meu caso aqui, eu já entrei aqui com a Luzia, porque esse certificado está baixado já aqui na minha máquina. Então, quando o certificado está baixado na máquina, fica fácil de você poder entrar. Então, vamos fazer assim. Pode fazer isso com o nosso token. Eu sou o contribuinte e a doutora Juraci vai ser a advogada que precisa fazer o levantamento da minha empresa. Tudo bem? Eu vou pegar uma procuração para mim. E nós vamos fazer o passo a passo para a gente pegar a procuração para o advogado. Então, aqui, neste caso, eu vou entrar aqui, eu sou o contribuinte, nesse caso eu sou o cliente, a doutora Juraci é a advogada, daqui da advogada, e ela que vai fazer o levantamento. Nesse caso aqui, eu entrei através do certificado digital, que pode ser pelo token ou pode ser pelo A1. Aqui a gente vem em senhas e procuração, né? Aqui a gente vai pegar, cadastrar procuração. Tá vendo aqui, ó? Cadastrar procuração. Aqui a gente coloca o CPF da doutora. Aqui a gente vai colocar o período, de quanto tempo você vai ficar com esse certificado, né? Período que você vai poder ter da vigência da procuração, né? É que tá difícil, eu tô digitando aqui com uma mão só, viu, gente? Deixa eu colocar aqui Vamos colocar, nós estamos no dia 21, vamos colocar 20/7. Eu vou ter aqui, ela vai ter 30 dias para ficar com a minha procuração. E o grande segredo aí é você flegar aqui que você tem a procuração de todos os serviços disponibilizados no ECAC. É o grande segredo, porque você vai poder entrar dentro de uma situação de análise da Previdência, dentro de uma situação tributária. Então, você tem acesso, olha aqui, ó, você tem acesso às DCTF, você tem acesso à DIRF, à FD, você tem acesso a tudo. Tá vendo aqui, ó? Olha que delícia. Do lado esquerdo. Então, o celular, aqui. ele pode ficar um pouquinho mais para cá para a gente ver o cantinho da tela. Aí, excelente. Aí dá beleza? Perfeitamente. Então, vamos voltar aqui. Eu sou Luzia, eu sou contribuinte, eu procurei a doutora Juraci e eu tenho meu certificado digital. Eu tenho. Caso não tenha, a pessoa não tenha o certificado digital, você baixa lá no Gov, a senha Gov do cliente, você entra com a senha Gov. E onde que eu pego a senha Gov? Eu crio uma senha lá no Gov para que eu possa entrar no ECAC também, para que eu possa, como no caso a doutora, entrar com a procuração. Vamos supor, no caso, se eu não tiver o certificado digital, Luzia, a doutora poderia, juntamente comigo, falar: você tem a senha Gov? Olha, queria sim uma senha Gov. Ela passa o passo a passo, a gente cria, e aí entra com essa senha no ECAC também, tá? E através no celular você consegue fazer o cadastrinho no www.gov.br.
É muito fácil, né? Depois a gente até pode passar, porque se a gente sair daqui é complicado depois Mas voltar, é tá? autoexplicativo. A senha Gov é muito tranquila. Isso mesmo. Aí aqui você está com, vamos supor, eu estou aqui, eu sou a Luzia, a doutora Juraci, eu tenho que dar uma procuração para a doutora Juraci. E geralmente, às vezes, você está ali com o cliente, olha, vou aqui pegar e fazer uma procuração. Geralmente aqui no escritório, por exemplo, se fosse ao contrário aqui, eu sou a Luzia, contadora, e a doutora Juraci é a cliente. A gente entraria com o GOV dela aqui e daria faria ao contrário, seria a Juraci aqui e a Luzia aqui seria dada a procuração para a Luzia, que é para o contador. Então é interessante que, no caso de clientes do Simples Nacional aqui no escritório, a gente hoje, em determinados casos, a gente tem buscado ter a senha GOV e não ter esse custo, né, do certificado do cliente, tá? Então aqui eu já... E outra situação interessante, que quando você já está fazendo a procuração do cliente, você opta em todos os acessos. Então, você vai ter acesso no e-social, você vai ter acesso ao PertComp, você tem acesso ao EFD, porque nesse caso que eu expliquei daquela primeira situação daquele cliente, a gente pegou por aqui, 32 mil, se eu cobrasse ali foi pequenininho, se a gente cobrasse 30%, em 1 minuto a gente já teria esse valor aqui. Você está falando de 30, 90 mil, né? Se a gente cobrasse essa situação, a gente já teria esse valor aqui que a gente recuperou no ato para a pessoa, tá? Então, tudo está aqui. Hoje você não precisa, às vezes você até pode baixar o arquivo XML das notas para que você possa fazer todo o levantamento. Porém, você tendo a procuração e sabendo onde procurar, seria até interessante, doutora Juraci, depois a gente passar um passo a passo de como procurar, né? Não sei, né? Claro. Inclusive, a gente já tem programado, além do nosso aulão, no nosso curso de recuperação tributária, que é o método TDCA, o método onde as teses direcionam para a consultoria ativa. Além desse aulão, nós já estamos programando de fazer um passo a passo mais aprofundado, não é isso, Luzia? Sim, porque olha isso lá no nosso curso. Agora eu queria que você mostrasse para a gente como que a gente pode oferecer já logo de cara aqui, já que o ECAC está aberto, para o nosso contribuinte um relatório. Como que a gente pode... Então, vou terminar, né? Sim. Aqui eu vou terminar, cadastro a procuração, vou colocar aqui, né? Cadastro a procuração. Certo. A gente assina, tá vendo aqui, ó? Sim, clica no assinar. E aí eu recebo, que não vou conseguir ver, eu recebo um acesso no meu celular aqui e passo para você esse acesso e pronto, você já tem a procuração, tá bom? Excelente. E aí, uma vez com a procuração, olha que interessante, quando você está no ECAC, você pode consultar logo de cara as pendências de situação fiscal do cliente. O cliente chegou, eu já consigo consultar aqui, gerar um relatório para este cliente. Olha, que fantástico. É isso então, que vai surpreender, né? Porque efetivamente a gente não está esperando que a gente já chegue com o diagnóstico, que a gente já chegue com um relatório para ele. E ele vai ficar muito feliz com essa nossa prestação de serviço. Muito bem. A gente gera um relatório, né, para essa situação. E é interessante que esse relatório aqui é meu, né, nessa situação aqui. E você entrega para essa situação, tem casos aqui que você logo de cara vê várias pendências, né, que a gente tem aqui, quando você gera o relatório, você vê todas as pendências no âmbito previdenciário, no âmbito federal do cliente. Outra coisa assim, bem interessante também,
que, não sei se eu conto, do Pronamp, às vezes você está lá, o cliente não sabe que ele tem direito a Pronamp também, você já consegue levantar o crédito dele aqui também. Olha, eu falando de outras coisas, hein, doutora? Olha, são muitas as possibilidades, a gente já vai chegar com algumas novidades super legais para o cliente, que ele não estava nem esperando. Fala assim, nossa, eu nem sabia disso. E a gente já chega com o relatório impresso para ele, né? Não precisa... E fora, aqui também você consegue tirar todas as certidões, entrar, vamos supor que o cliente lá no relatório, ele está com uma irregularidade, e você já consegue aqui verificar se ele está na dívida ativa, se ele consegue fazer determinados parcelamentos, se está liberado, porque o que acontece? Tem casos que chega aqui que o cliente não está nem fazendo o aproveitamento do parcelamento. Está ali com vamos supor, um desconto ali que o governo dá de 70% ou 80% no decorrer dos anos, e ele tem esse direito e ele não sabe. Então, através do certificado digital, você consegue fazer, primeiro de tudo, já ver a situação fiscal do cliente. Primeiro de tudo, fazer uma senha e procuração, é claro. Depois disso, consultar as pendências da situação fiscal do cliente. E aí, por aí vai, doutora Juracy. Exatamente. Professora Luzia, mais um detalhe super importante, só porque nós comentamos no nosso curso e temos falado muito nas nossas lives, que é aquele programa, né, de transação tributária de 2022, que saiu para eventos, empresas que tenham o CNAE de eventos e que tenham um cadastro e tenham dentro dessa nova, porque agora tem a lei, né, a nova lei que saiu para efetivamente dizer aí dos requisitos para que a empresa se faça jus aí à isenção até 2027. Também é feito via ECAC, também é feito através da via administrativa. Monofásicos, então a segregação das notas de saída que já tiveram a arrecadação lá na indústria ou na entrada do produto, quando da importação, e não há mais que se fazer recolhimento algum, e aí as pessoas, sem saber disso, vão e refazem, também, pelo ECAC, a gente pode segregar, separar aí os produtos que fazem parte da lista do monofásico, que é um produto da lista da tributação concentrada, e automaticamente o ECAC já vai calcular quais os valores pagos a maior e a se restituir para a empresa, né? Então, Luzia, eu tenho certeza que ajudou muito e já deu para ter uma noção aí, você já conseguiu dar uma luz para os advogados aí presentes, como que é feita a procuração no ECAC, como que a gente pode aí já, com a procuração, gerar o relatório para o empresário já vai ficar sabendo de toda a situação dele, porque muitos nem sabem que com a própria senha Gov eles podem fazer algumas coisas, como, por exemplo, as certidões, né? Eles pedem para a gente, às vezes, certidão negativa, certidão positiva, certidão positiva efeito de negativa, enfim. Todas essas certidões é através do ECAC, que é possível, inclusive, o próprio contribuinte, com a sua senha, obter, não é? Sim, sim. Assim, são facilidades, né, que hoje a gente tem, e assim, são ferramentas que o próprio advogado ele pode fazer uso para poder fazer um levantamento prévio, diagnosticar o que ele deve ou não deve fazer, como nós contadores fazemos, essa prevenção, e aí o advogado pode fazer até mesmo para que ele possa saber qual o caminho melhor a trilhar. Outro detalhe também, que junto com o certificado digital, você já vai conseguir levantar os relatórios para que você possa apurar
é analisar como esses impostos estão chegando, ou seja, como estão sendo calculados. Então, você já consegue entender, por exemplo, se houve um erro no cálculo, se calculou por presunção, naquele caso do lucro presumido, ou foi pego o faturamento bruto e esqueceram de calcular a presunção, que isso pode acontecer, às vezes o sistema vai andando muito rápido, isso pode acontecer. Então, é um facilitador, né? Porque daí você já consegue realmente já dar um direcionamento e diagnosticar de uma forma pontual para esse cliente, né? Então, olha, muito agradecida, viu, Luzia? Eu tenho certeza que contribuiu imenso para muitos que tinham dificuldades aí e conseguiram, através da telinha, verificar que é realmente muito fácil, muito acessível, tanto a procuração como um relatório aí para o empresário ter noção de qual a situação dele junto ao fisco, né? Muito importante. Então, eu vejo que para o empresário, o empresário hoje ter acesso ao ECAC, como ele tem ao extrato do banco, né? Eu, como contadora, vejo que ele deve ter esse acesso de uma forma mais pontual, ou seja, não sabe e ver como um bicho de 7 cabeças essa situação da Receita. Até então, por exemplo, acontece casos aqui também no escritório de bloqueios, porque viu, aconteceu, aí foi lá, bloqueou a conta, porque, não sei, vocês estão vendo hoje, nosso governo, né, a nossa lei, a doutora sabe muito melhor do que eu, as palavras mais assim, não está perdoando. Aí chegou, não pagou lá o imposto, esqueceu, vai lá, bloqueia. Então, assim, tem acesso ao seu relatório fiscal, tem acesso ao ECAC, qualquer pessoa, qualquer empresário, pessoa física, pessoa jurídica, pode ter acesso ao relatório fiscal. Acompanhe seus impostos, porque olha que interessante também, no imposto de renda, a gente viu várias situações que as pessoas nem sabiam, nem tinham a nota fiscal daquele determinado fornecedor, ou médicos que chegaram aqui também, nem sabia que o paciente tinha informado o CPF, no caso de Carnê-Leão. Então, são tantas coisas que dá para poder ajudar, dá para poder ter essa prevenção. Outra coisa também, doutora Juracy, vocês advogados que estão acompanhando mais a lei, a presunção do lucro presumido em determinadas atividades, muitas vezes dá para aproveitar. Estou com 32, tem casos aqui que a gente pode mudar para 8%. Sim! Agora, você fala das clínicas médicas, né, Luzia? Nós estávamos conversando sobre as clínicas médicas todas as vezes. Então, tem 2 casos, viu, Luzia, que eu queria te passar, com relação a empreiteiras que também, ao contratarem uma obra, fornecendo a mão de obra e fornecendo o material, que seria a empreitada global, né? A empreitada global, toda a obra, todo o projeto que assim for, essa presunção também cai de 32% para 8%. Então, olha só que interessante, não é só clínicas médicas. Então, as clínicas médicas, só pontuando, né, que tiverem todos os requisitos, e, em especial, o requisito mais desafiador, que é a emissão de nota de saída, discriminando, né, que a operação foi semelhante ao hospitalar, né, foi um procedimento hospitalar. Todos os procedimentos hospitalares, também no ROB, no resultado operacional bruto, pode ter aí de 32% para 8% a redução da presunção para a base de cálculo do IR e da CSLL. Isso abaixa muito o valor de arrecadação. E se você for calcular os últimos 5 anos com acréscimo da correção da Selic, que está em alta agora. Agora que a Selic está aumentando. Pode acompanhar. Olha só, vai ser realmente
Loteria esportiva. Muito interessante, uma solução muito interessante que vai trazer grande benefício para o empresário, sem dúvida nenhuma. Uma solução boa, ótima, maravilhosa para o cliente, porque assim, hoje o contador tem que ter essa parceria igual nós temos aqui com a doutora Juracy. Ela vem, se atualiza, traz as leis para nós, e nós aqui, contadores que estamos ali preocupados, entregar obrigatoriedade, cumprir com prazo, nós temos ali o caminho o tempo todo, e por que não trocar e fazer uso dessa situação para beneficiar o cliente, para também prestar serviço, em fazer uma entrega bacana, né, para o nosso cliente. Sem dúvida. E não tem erro essa situação, né? É verdade. Então, gente, olha, se vocês precisarem, entre em contato com a gente no direct. A gente está aqui para trazer a melhor orientação, melhor indicação aí para vocês. E eu estou felicíssima de ter feito essa live com você, Luzia. Foi muito eu também, gostoso, muito gostoso. Então, olha, eu espero, então, até a próxima live. Para os nossos alunos do nosso curso, nós temos aí o nosso aulão com a professora Luzia, e nós vamos marcar, né, Luzia, em breve. E vem novidade já também, separei gente. planinho de Excel aqui. Fala aí para advogado que agora vai ter que aprender. Isso mesmo. Isso é só o começo e muito aí para a gente ainda ter de novidades. Então, Luzia, olha, muito agradecida, muito obrigada pela presença, pelo carinho, pelas explicações, pela vivência. E até a próxima live, gente. Tudo de bom. Obrigada. Tchau. Tchau.